Como parar de sofrer com as lembranças da traição? Gente, é muito difícil mesmo quando você quer resgatar um casamento e as lembranças vêm e você quer ter controle sobre essas lembranças e sobre a tua memória. A memória é uma coisa que nos sabota muitas vezes, porque tem vezes que a gente quer lembrar e não lembra, e você se esforça e não lembra. E outras vezes o que você mais quer fazer é esquecer. E a memória não deixa você esquecer. E no fundo, ainda bem. Porque muitas vezes quando a gente começa a esquecer algumas coisas, a gente está doente, né? Mas é claro que a gente adoraria ter controle sobre essas lembranças. E a gente não consegue ter controle sobre as lembranças. Mas você consegue ter controle do que você faz com elas. E você também pode ter controle de como diminuir essas lembranças. O que a gente mais quer quando sofre, e casais que passam por uma situação traumática de traição, o que mais quer é apagar. Só que na tentativa de querer apagar, o que a pessoa mais faz é lembrar. E parece que a história fica vindo na cabeça o tempo todo. E você nem se dá conta disso, mas muitas vezes você mesma chama essa memória. E eu entendo que não é para sofrer. Você faz isso como uma forma de buscar entender o que está se passando. Mas cada vez que você puxa a tua memória, que isso vem as lembranças da traição, que você sofre, isso atrapalha muito a interação de vocês. E só aumenta a dor. Só aumenta a dor. Porque você não tem como entender também isso. E às vezes nem teu parceiro consegue entender. Porque realmente, às vezes, a pessoa não consegue entender. Às vezes, ela precisa de muito trabalho terapêutico para poder entender o que realmente aconteceu. E você não tem controle sobre o outro para buscar entender o que o outro fez ou deixou de fazer. Você só tem controle sobre você. E olha lá. Porque às vezes a pessoa começa a buscar dentro dela, nas lembranças, não do que aconteceu, mas nas lembranças passadas, o que ela poderia ter feito, dito, não dito, como se ela fosse a culpada pelo que aconteceu. Não é isso. Não é assim que você resgata o teu casamento. Não é culpando o outro e nem se culpando pelas coisas que aconteceram que você resgata um casamento. Ainda mais quando você pega essas lembranças e começa a ruminar, a remoer isso dentro de você. Vocês sabem que isso é uma forma de se autotrair. Por quê? Porque cada vez que você relembra, você ressente, quer dizer, você sente de novo. E quando você ressente, quando você sente de novo, a dor vem intacta. Lembrar do que aconteceu nos mínimos detalhes, porque outras pessoas buscam saber os mínimos detalhes como forma de se acalmar e acalmar a dor. E o que elas fazem é incrementar. Você já fez isso? Incrementar a tua dor, ruminando, remoendo.
E cada vez que você faz isso, você se auto-sabota. E numa coisa que você poderia vir a ter controle. Mas você usa o controle de um jeito diferente. Buscando muitas vezes lembrar. E cada vez que você lembra, e cada vez que você busca, e cada vez que você retoma, você cutuca na ferida de novo. Às vezes, a ferida está criando casquinha. Às vezes a ferida está criando casquinha e você vai lá e cutuca de novo. E cutuca de novo. E a dor só aumenta. Gente, isso é tão desanimador. É tão desanimador, porque a pessoa diz, eu quero esquecer, mas no fundo eu fico lembrando o tempo todo. Eu quero esquecer, mas muitas vezes eu mesmo busco isto como uma forma de tentar controlar o que eu não tenho como controlar. Quantas vezes você já ouviu, ou você mesmo disse, que vontade de voltar para trás e fazer com que nada disso tivesse acontecido? Às vezes, teu parceiro adoraria voltar para trás e de alguma maneira evitar tudo isso, como naqueles filmes de Volta ao Passado, De Volta ao Futuro. Mas a gente não tem controle sobre isso. Voltar para trás é uma coisa que não resgata o teu casamento. Pelo contrário, ficar voltando para trás é aquilo que vai cutucando na tua dor. Vai tirando casquinha da ferida. Vai tirando casquinha na ferida. Mas tem vezes que você realmente não quer lembrar. Mas aí vem outro tipo de lembrança. E que se chama flashback. Que é um flash do passado. E tem certos gatilhos que engatilham esse flashback. Uma música, uma cena de novela, um seriado, uma cena de um seriado, de um filme, uma história parecida que você fica sabendo, uma piadinha no WhatsApp. Porque é tão comum ter piadinhas a respeito disto, né? De muito mau gosto, mas tem muitas piadinhas a respeito disto, né? E aí, você se vê desesperada tentando ter controle sobre isso. Pior é que vem o flashback, vem aquela onda horrorosa de dor, tristeza, raiva, mágoa, angústia, medo, muito medo, desesperança. E aí você descarrega tudo isso no parceiro. E o parceiro não entende o porquê que você fez isto. Tampouco você consegue explicar para ele do porquê que você está fazendo isso. Porque você não entende. E você não sabe como lidar com isto. E ele também não sabe como lidar com isto. E mesmo tendo muito amor mesmo, dá um grande desânimo. Eu estava lembrando de um casal que chegou até mim e eles me disseram assim: nós nos amamos e muito. Nós queremos ficar juntos e muito. Mas nós não sabemos como lidar com tudo isso que a gente está tendo que lidar. E eu logo percebi que eles queriam ter controle sobre o que eles não tinham controle, como apagar o passado,
apagar o que tinha acontecido, ou fazer de conta que nada tinha acontecido, que era pior ainda, porque às vezes em quando as pessoas tentam colocar para debaixo do tapete e dizer assim, ó, não se fala mais nisso e deixa tudo certo, tá tudo ok, até que isto pega e vem à tona. Por quê? Porque tu não tem controle sobre isto, né? E eles não estavam fazendo coisas que realmente iam melhorar o ambiente deles. E sobre isso você tem controle. Sobre a interação que eles estavam tendo quando aconteciam esses flashbacks. Do como eles podiam lidar com isso. E por quê? Porque era fundamental. Quando essas coisas vinham, é como uma enxurrada, gente, é como um tsunami dentro da pessoa. Eles ficavam atordoados. Atordoados. E ela se desesperava e dizia, não vai dar. Não vai dar, nós temos que parar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E isso causava nele um desânimo muito grande, porque ele não queria ver a dor dela fazia muito mal para ele. E ele não tinha como impedir a dor dela. Mas por quê? Porque ele não sabia o que fazer com isso. Né? E aprender a reagir quando vem isso é fundamental. É simples, na verdade, mas é complicado. É simples porque não é difícil de entender e aprender. Mas é complicado porque você tem que pôr a mão na massa. Você tem que assumir o controle do que você vai fazer com o que você sente. Nem sempre a gente consegue controlar o que sente. Às vezes a emoção vem, mas você pode ter controle entre a emoção que vem, o impulso que vem e entre o que você vai fazer. Esse período entre uma coisa e outra pode ter o teu controle, mas o teu controle sobre você e sobre como você vai interagir na tua parte da relação. Sobre como você pode atuar, se comportar, sobre as atitudes que você pode ter. Eu vejo que uma das coisas que mais faz sofrer quando vem essas lembranças é a desilusão amorosa. Muitas vezes é a desilusão do amor, do que a pessoa acreditava, ou das crenças positivas que ela tinha a respeito do amor. E aí muitas vezes, isso às vezes linka com outras lembranças, e que são lembranças que estavam lá dentro de você, lembranças de quando você era pequena, das traições que houve na tua família, com alguma coisa importante para você, ou das traições que você já possa ter sentido em outros relacionamentos, e que agora muitas vezes conecta. E conecta porque você tem um cérebro inteligente. Só que muitas vezes, quando o cérebro é inteligente, é que você tem que ter o controle. Ou ele vai fazendo associações e juntando memórias e juntando coisas que viram um bolo. Um bolo de mágoas e de ressentimentos dentro de você. É muito difícil a gente se dar conta que muitas vezes a gente pensa que está no controle, mas está sendo movido por uma enxurrada de emoções, por uma enxurrada de crenças negativas que às vezes em quando você tem dentro de você,
E que você acredita que está tudo sob controle, que é você pensando, que é você se decidindo, e não é. E não é. As coisas que você conhecia, quando acontece uma traição, elas têm que ser muitas vezes revistas. A forma como vocês estavam interagindo, a forma como vocês estavam se comunicando, a forma de como vocês estavam levando a vida de vocês no ambiente que vocês estavam. Tudo isso tem que ser revisto. Porque as coisas como estavam, certamente do mesmo jeito não podem ficar. Mas sobre essa interação, sobre este novo construir, e eu gosto da palavra co-construir, que é construir junto do teu parceiro, mesmo que não esteja engajado. Mas como assim, Cris, se ele não está engajado? Porque você, através do teu controle, através das tuas atitudes, você o engaja. E se ele já está engajado, melhor ainda, porque daí vocês têm como investir como aquele casal que aprendeu onde eles estavam querendo controlar, que eles não tinham como, e que sempre levava eles a estacar zero. Eles se empenhavam, eles se... Sabe quando você se dedica, mas você não sabe como? E o desempenho acaba sendo zero. Era assim que acontecia com eles. Mas tudo mudou quando eles começaram, antes de mais nada, a ter a consciência, ter o entendimento, e o entendimento, o autoconhecimento, traz muito, muito de capacidade de controle. Porque você entende, você cria consciência do que se passa com você e você pode agir. E agir positivamente. Porque muitas vezes você está agindo, mas está agindo pressionando, cobrando, relembrando. E isso não resgata casamento, gente. Isso só piora. Mesmo quando é uma maneira de você acomodar as coisas dentro da tua cabeça e também no coração. Muitas vezes é uma grande autossabotagem. E que você faz porque não sabe, porque não vê, porque não percebe. E às vezes é difícil a gente até fazer essa divisão do que seja uma lembrança natural que venha, do que seja um flashback, que é um gatilho, né? Que é um flash automático, involuntário, que você não quer, que você não tem controle, mas que vem, mas que você pode aprender a ter controle através do teu entendimento, através do teu aprendizado, através do entendimento, muitas vezes, que tu passa para o teu parceiro. Porque aí ele para de ver você como aquela pessoa que do nada estava bem e ficou mal. Como aquela pessoa onde do nada as coisas estavam tudo seguindo um curso e você se fecha. Ou você explode. E a lembrança da autossabotagem. Que é quando você não abre mão de querer esquecer. Ou melhor, de querer lembrar.
Você não abre mão de querer lembrar, porque o esquecer, na tua cabeça, é como se o que tivesse acontecido perdesse o valor, ou não fosse tão doloroso, ou não fosse tão importante tanto quanto foi. Então você se agarra à dor. Você se agarra à dor, você não deixa a dor embora. E claro, né, gente, tem outro tipo de lembrança, que é quando vocês já estão se refazendo, estão tomando controle sobre a vida de vocês, e aí vem alguém do exterior, né? E, gente, você já viu uma coisa muito legal. Era um ovo, uma postagem que era um ovo, e que mostrava que quando as forças vêm do exterior, muitas vezes elas destroem. Mas que quando a força vem do interior, ela traz vida. Eu adorei essa ideia. Eu adorei esta ideia, porque quando um casal põe a sua força interna, aprendendo a ter controle sobre as coisas que podem ter, sobre a sua interação, sobre si mesmo e sobre o ambiente que eles estão criando, co-criando. Eu vou dizer que aí, quando essa força vem do interior, todo o universo, vocês já ouviram isso, conspira. A energia, a vibração que se cria é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Ainda mais quando o casal consegue se alinhar. E muitas vezes você não percebe que está desalinhado. Até porque você olha, você está tendo uma vida comum, uma vida sem sobressaltos, uma vida sem grandes perigos ou ansiedades, ou enfim, que só depois você passar por uma grande dor é que tu começa a perceber que na verdade as coisas não estavam tudo bem, não. Que tinha muita coisa embaixo do tapete. E as lembranças, elas sempre vão trazer emoções, sempre. E para com as emoções, nem sempre a gente tem poder. Mas você tem poder de aprender a lidar com elas. E quando você faz isso é que você aprende a ter controle sobre os teus atos. Por quê? Porque isso depende de você. Não é sobre o outro. É você comandando as tuas emoções e não as tuas emoções te comandando. É você tendo o entendimento, tendo a consciência do que está se passando contigo e podendo ter controle sobre o que se passa na tua cabeça. Porque quando tu tem um monte de lembranças dentro da tua cabeça, isso dá uma barulheira imensa que você não consegue pensar. Você não consegue pensar, você não consegue trabalhar, você não consegue raciocinar e pior, você não consegue nem dormir. Nem dormir. Porque fica muita barulheira aqui. Muita barulheira. Eu diria que é uma cabeça cheia de ruídos que não deixam você em paz. Mas isso você pode aprender a controlar. E ter cuidado com o que você pensa. Porque nessas barulheiras mentais, quando vem uma lembrança dolorosa, vem: eu sou uma idiota,
Eu não devia estar nesse casamento. Como é que eu pude ser tão enganada, tão machucada? Trouxa. Só pode ser. Então, quando a gente desenvolve esse controle, você para de ficar com esses pensamentos na cabeça, que, de novo, você acha que está pensando e não está pensando. Você acha que isso está vindo na tua cabeça, mas na verdade, você não está tendo controle. Só que quando você começa a lidar com as tuas emoções, aí tudo muda. Aí tudo muda. E por quê? Porque você passa a ter controle não sobre o que você pensa, mas você começa a ter controle sobre a forma que você está pensando. Sabe aquela coisa de a ficha cai e tu diz, gente, olha o que está vindo na minha cabeça. Olha o tipo de pensamento que está vindo na minha cabeça. E isso, vocês têm como aprender a controlar. Vocês podem aprender a monitorar em cima disso. Ter um comportamento, ter uma atitude muito diferente do que tu teria. Simplesmente movido pelas emoções. Principalmente porque quando tu começa a pensar assim, quando você começa com esse tipo de pensamento, você cria raiva. E não a raiva que motiva você a pegar o teu parceiro e dizer, vou pegar o controle disso tudo. E eu vou mudar esse jogo. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar o ambiente que a gente está vivendo. Eu, ao invés de cobrar, eu vou encantar. E aí, você muda totalmente a interação com o teu parceiro. E acaba mudando o teu parceiro. Não de forma direta, porque geralmente a gente quer mudar o parceiro de uma forma direta. Eu vou mudar você nisso, vou mudar você naquilo, você tem que mudar nisso, você não pode mais fazer assim, você deve fazer assado. Isso nunca dá certo. E pior ainda, porque o que você fez, porque o que você disse, porque daí você fica voltando sempre para o passado. Não fiquem voltando no passado. Foquem no aqui e no agora. Foquem aqui e agora no controle que vocês podem ter aqui e agora. E no controle que vocês podem ter do futuro de vocês. Porque a raiva vai ser o teu pior inimigo. E eu entendo que a raiva, ela vem de você ter se sentido violada na tua confiança. Quando a gente é violado, né? Violado, eu gosto dessa palavra, violado na tua confiança, isso dá muita raiva. Mas você pode aprender a ter controle sobre isto. E não é não sentir raiva, mas é usar a raiva a teu favor. A favor do teu relacionamento. A favor do que você realmente quer para a tua vida. Agora, se eu disser, não, mas eu não quero resgatar o meu casamento. Opa, se você não quer resgatar o casamento, aí esse papo não é para você. Mas se você diz, eu quero resgatar o meu casamento, eu quero fortalecer o meu casamento, eu quero blindar o meu casamento, e eu quero me livrar dessas lembranças, e que agora eu já sei que não é um tipo de lembrança só. Aí, tudo que eu estou falando aqui é muito importante. Não tente controlar simplesmente as tuas lembranças querendo esquecer.
porque isso não vai dar certo. E quando você tenta simplesmente não lembrar, esquecer, é que tu realmente puxa a tua memória. Quanto mais você tenta esquecer, mais você lembra. Então não faz isso. Não queira esquecer para perdoar. Porque muita gente pensa e faz uma associação que está errada. Eu só vou perdoar quando eu esquecer. E perdão não tem a ver com esquecimento. Perdão é um processo. Perdão é uma construção. E não tem a ver com esquecer. Mas tem a ver com você pegar o controle de si mesma e trabalhar para aprender a lidar com essas lembranças, aprender a lidar com outras coisas necessárias e que tu tem que ter o controle para construir o perdão. Para construir o perdão. Não queira também controlar as tuas lembranças querendo se vingar. Porque eu já escutei uma vez de uma pessoa, e de uma pessoa popular, vamos dizer assim, dizendo assim, quer saber? Você esquece uma traição traindo também, porque daí tu fica quites e fica elas por elas. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque vai aumentar as tuas lembranças traumáticas. E pior, vai te deixar outras lembranças, ainda mais, e lembranças negativas, ainda mais se isso vai contra os teus valores, vai contra a pessoa que você é, vai contra a nobreza da tua pessoa. E tem outra coisa que eu acho um absurdo, e que eu já vi estudiosos falarem como sendo uma coisa extremamente boa, que a gente chama de relacionamento rebote. Que quer saber, eu acabo com o meu relacionamento e eu engatilho num outro qualquer. E aí eu vou ficar bem. Bem isto. Aí eu não vou mais pensar, aí eu não vou mais ter lembranças, eu vou simplesmente encerrar aqui e vou engatar um outro relacionamento. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Porque, gente, as pessoas que fazem isso se atrapalham. E se atrapalham muito. E pior ainda, atrapalham a vida das outras pessoas. E sabe como que atrapalham? Machucando. Machucando. E eu garanto para vocês que machucar o outro, ou machucar outras pessoas, não é nem um pouco saudável para as suas lembranças, eu te garanto. O que acontece é que você continua sofrendo. Tu pode ter 2, 3, 5 relacionamentos depois, neste efeito rebote, que tu só aumenta a tua dor. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Foca no teu controle sobre você. E uma dessas coisas é você poder decidir o que você vai fazer com a tua dor. O que você vai fazer com a tua vida, com a tua parte no teu relacionamento. Com o poder que você tem de ter controle sobre o ambiente que você vai criar. E não em, relacionamentos rebote.
O dia que tu escutar isso, lembra de mim, tá? Lembra de mim. Porque tu pula e vai para outro relacionamento e ele leva todas as lembranças doídas e sofridas junto de você. Isso não dá certo. Outro controle que você tem é de, na reconstrução saudável do resgate do teu casamento e deixando as dores pequeninas, as lembranças, cada vez num espacinho pequenininho lá dentro de vocês, a ponto que vocês nem lembram. Lembram eventualmente ao longo da vida. Mas sem que isso te faça sofrer, ou sem que isso te cause dor, ou atrapalhe a vida boa que você pode ter. Acredita. Acredita. Confia que se você tem controle sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você cria, não é sobre o outro, não é sobre os outros, é sobre o que você pode fazer. Tudo pode mudar. Quando você ama, você escolhe, você se determina e assume o controle. Isso é ser love leader. Isso é ser love leader. E isso é que aqui a gente vai estar falando no dia 7, 8 e 9, na semana do resgate seu casamento. Se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Escreve aquela amiga, aquele amigo que está precisando aprender, que está precisando ouvir para poder evoluir, para poder realmente ter sabedoria, transbordar em sabedoria, não em dor. Para aprender a lidar com os flashbacks, para ter o entendimento sobre as lembranças, para poder até ensinar para o parceiro e mostrar tudo que você tem aprendido, tudo que você tem entendido, tudo aquilo que você tem o controle de fazer para restaurar o amor e restaurar o teu relacionamento. Eu garanto que com você no controle, as raivas vão secando, as dores vão minguando e o amor vai criando força. Como quando você chuta o pé, o teu pé, numa porta. Na hora, a dor é tão insuportável que ela domina vocês. Mas aos poucos você vai tratando, você vai criando controle e a dor não te domina mais. Pelo contrário, você vai fazendo coisas para deixar essas dores pequenas. Você vai fazendo coisas para as lembranças irem ficando num lugar guardado dentro de ti, lá na tua memória, mas sem que elas venham atrapalhar a tua vida. Então, tenha coragem para abraçar o que você pode fazer. Tenha coragem para abraçar o teu controle, o teu fazer. E colocar realmente força no que tu verdadeiramente quer. Estou tentando superar uma segunda infidelidade. Me acho uma idiota. Não te ache. Tu tá na turma certa. Idiota
tá? É quem faz idiotice. E você não está fazendo idiotice. Você está fazendo o que uma alma nobre faz, que é buscar resgatar o que realmente é importante na tua vida. Tá sim de gente sendo Maria vai com as outras e fazendo o que os outros querem e amargando dor na sua vida. Crismas, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, às vezes cai. E você talvez possa aprender muito aqui a não como contornar isso, a como realmente controlar você, para que você saia vencedora. Vencedora mesmo. E vencedora, gente, eu não estou falando assim, ó, vou ficar com meu marido, vou ficar com o bofe. Não é isto. Eu vou ficar bem. E olha, aprende comigo, Cris. Minha tocaia. É Cris, olha ali. Aprende comigo. A maior vingança que você pode ter na vida contra todo o mal que pode ter sido feito para você é ficar bem. É ficar bem. Amanhã, às 19 horas, eu vou estar aqui com vocês. E vai lá se inscrever. Põe o foco. Resgate seu casamento. Então, meus amores, amanhã eu estou esperando vocês às 19 horas. E vão chamando gente, porque a gente está crescendo nessa força vibracional aí que a gente tem sentido. Eu tenho sentido muita coisa boa. Acho que até tinha tanta coisa boa aqui que a nossa internet teve que cair. Teve que cair. Mas a gente não deixa ninguém controlar a nossa esperança. A gente vem e tá aqui de novo. Até amanhã. Beijo, meus queridos. Até amanhã.